Olá a todos, aqui Marcelo, editor do site e do canal O Priorado, e hoje eu quero falar com vocês sobre a lenda de Asverus, o judeu errante. Esta figura, que pode ser associada por muitos nomes, muitas formas de se escrever, desde Asverus, Asvero, Asherus ou Ashfi, todos são nomes que identificam essa mesma figura lendária dentro do judaísmo, o judeu eterno ou o judeu errante. Uma figura que muito provavelmente, mantenhamos sempre a mente aberta às possibilidades, mítica e cercada de lendas. Então hoje eu quero trazer esse conteúdo para vocês, que está lá no nosso site, sobre esse mito, o mito do judeu errante ou do judeu eterno. Introdução. E eu confesso, lendas me fascinam. Sempre tive uma atração arrebatadora por histórias que começavam com a expressão "diz a lenda", pois nessa classe de narrativas não se garante que o fato seja verídico. Outrora, também não podemos demonstrar sua falsidade. Esta é a essência irresistível destes contos, que são passados adiante de modo oral, misturando elementos reais com uma gama de frutos da imaginação humana em prol de explicar de modo plausível e inexplicável o mundo. Grande parte das lendas interessantes que sobreviveram ao tempo tem sua origem ou popularidade na Idade Média, época de obscurantismo intelectual, guerras santas, doenças implacáveis e um ascetismo exacerbado, ou seja, terreno fértil para a imaginação humana ganhar liberdade em histórias que transpunham as fronteiras da realidade. Lembremos aí das lendas do Santo Graal, daquelas histórias de cavalaria, então todas essas lendas vieram aí daquele período. Uma das mais fascinantes lendas nasceu nesse período histórico e versa sobre um judeu imortal chamado Asverus, que vaga pelo mundo procurando descanso e perdão após ser condenado por Jesus ao castigo eterno. Asverus também é conhecido como o judeu errante, sendo apenas mais uma figura mítica das mais diversas culturas que forma o arquétipo do vagante imortal e sem descanso. Apesar da natureza judaica, este personagem é tradicional da cultura cristã e pode ser referenciado como Asveru, Asverus, Asherus, Ashvir ou simplesmente como judeu errante dentro das mais diversas fontes bibliográficas que registram essa fantasia que foi perpetrada no boca a boca até servir de base, junto aos protocolos dos sábios de Sião, para algumas atrocidades contra os judeus no decorrer da história da humanidade. E se você não se lembra o que são os protocolos dos sábios de Sião, eu vou deixar o link para você aí do nosso artigo completíssimo que está lá no site para que você saiba o que foi essa fraude e o que ela causou ao longo da história, tá? Então, vai lá, leia o nosso artigo. E aqui uma dica de um livraço para vocês, aonde esse personagem aparece. Estou falando de O Cemitério de Praga, de Umberto Eco. Certamente um dos 3 grandes livros de romance de Umberto Eco, O Cemitério de Praga explora novamente as conspirações históricas, assim como ele tinha feito no Pêndulo de Foucault. Aqui nesse livro ele manipula o desenrolar de uma trama vertiginosa que inclui personagens reais, como o jovem Sigmund Freud, em uma cadeia de complôs, enganos, falsificações e assassinatos, bem como judeus que querem dominar o mundo, uma satanista, missas negras e a formação dos protocolos dos sábios de Sião. No livro Cemitério de Praga, o próprio e real Cemitério de Praga é o cenário usual dos mais diversos escritores por ser um dos poucos locais judaicos de fácil acesso na Europa Oriental, e assim como 99% dos personagens da obra está presente em nosso mundo real. Então 99% das personagens desse livro existiram, tá? O personagem principal do Cemitério de Praga é o único que não existiu de verdade, mesmo que algumas de suas ações sejam reais, causando espanto quando percebemos que os outros personagens realmente fizeram aquilo que é narrado aqui, ou seja, na genialidade do Umberto Eco, ele criou uma história onde ele cria uma pessoa, um personagem que entrelaça diversos momentos aí de teorias conspiratórias e da história paralela da humanidade. Até por isso, esse livro, Cemitério de Praga, é impressionante e desfila os últimos momentos da genialidade literária popular de um dos últimos grandes intelectuais da nossa história, que foi Umberto Eco. Cemitério de Praga é um romance histórico que se passa na Europa do século XIX e explora temas como antissemitismo, conspiração e falsificação de documentos. Em suma, esse livro é uma crítica à intolerância e ao preconceito da época e representa uma narrativa envolvente cheia de reviravoltas.
É uma leitura essencial para quem quer entender melhor a história da Europa e refletir sobre os perigos do ódio e da discriminação. E aqui dentro, o nosso personagem, o Asverus, aparece, tá? Se você quer saber mais sobre quais são os outros 2 livros que eu recomendo de Umberto Eco, estão colocados aí na descrição para você, né, o link do nosso artigo sobre os 3 livros de Umberto Eco que você precisa ler antes de morrer. Bom, dica de livro feita, vamos voltar à lenda de Asverus. Então, diz a lenda que Asverus... eu não poderia começar a contar a suposta história de Asverus com outra expressão. Sendo assim, diz a lenda que essa mítica criatura, nascida como um judeu, sapateiro por profissão, teria ofendido Jesus Cristo em seu caminho de torturas até o Gólgota. Por tal insulto, o judeu teria sido castigado pelo Messias a uma vida eterna, vagando de cidade em cidade, atravessando países a esmo em uma rota sem destino. Tal castigo teria sido registrado no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Entretanto, o real castigo de Asverus não era sua longevidade infinita, que aos olhos de muitos seria na verdade uma bênção, e sim a vida errante, nômade, sem uma terra natal, sem poder se encontrar novamente com sua família, abandonando forçosamente sua esposa e filhos. Toda essa fantástica história só foi reforçada durante os obscuros anos da Idade Média, através de relatos que perpetram no imaginário europeu a figura mítica de Asverus. Os primeiros registros datam de meados do século XIII e têm seu destaque em um relato de um monge armênio que alegava a existência de um homem no Oriente de nome José Catárfilo, que, tendo empurrado Jesus Cristo no caminho do Gólgota, fora amaldiçoado. Nas palavras do monge, Catárfilo teria dito "vá, vá", ao se encontrar com o Messias no caminho do Calvário. Este, por sua vez, teria lhe respondido: "Eu vou, mas tu irás esperar até eu voltar." Como se não bastasse o castigo da perambulagem eterna, a cada 100 anos Catárfilo voltaria a ter a idade que tinha quando se encontrou com Jesus Cristo. Outros registros subsequentes trazem a mesma lenda com nomes diferentes para o personagem principal. Por exemplo, em 1891, na versão italiana, ele atendia por Giovanni Buttadeu, cujo sobrenome pode ser encarado como uma corruptela da expressão "bateu em Deus". Já na versão espanhola, seu nome seria algo como Juan espera em Deus, ou seja, Juan espera Deus. Uma das variações mais importantes se deu por volta de 1564, na Alemanha efervescida pela Reforma Protestante. Uma carta anônima divulgava que um bispo alemão teve um contato com um judeu errante em 1542, numa igreja na cidade de Hamburgo. Nessa ocasião, o judeu se declarou sapateiro e se apresentou como Asverus, o condenado à errância até o fim dos tempos para servir de testemunha viva contra os judeus incrédulos. Mais registros chegam a insinuar que sua genealogia o levaria à tribo sacerdotal de Levi, ou que teria passado por Bruxelas, atual capital da Bélgica, com o nome de Isaac Lakeden. O mito de Asverus ganhou maior expressão na Alemanha de 1602. Aos olhos do cristianismo europeu, tal castigo era inédito, pois em sua totalidade os castigados seriam banidos ao inferno ou ao purgatório. Contrariamente ao tradicional, o judeu errante estava impossibilitado de voltar ao seu lar, perdendo filhos e esposa, vagando por terras estrangeiras, e os que o viam no princípio qualificavam sua aparência como a de um peregrino doente. Dizem que em Hamburgo e Danzig, durante toda a sua estadia, não houve um simples sorriso no rosto do condenado, e independente do país em que estivesse, conseguia dominar o idioma de modo fluente, como qualquer habitante oriundo daquele lugar. Diz a lenda, olha a expressão mágica de novo, que o judeu errante teria vindo ao Brasil, mais precisamente em Pernambuco, durante o domínio holandês, e sua última aparição em terras tupiniquins seria no norte de Minas Gerais, onde teria sido flagrado chorando sangue em frente a uma igreja numa sexta-feira santa. E aqui nós vamos à nossa segunda dica de leitura, que é a História do Esoterismo Mundial, da Atlântida aos dias atuais, do Hans-Dieter Schellenberger, uma pequena, grande enciclopédia da espiritualidade universal, um livro essencial se você está aqui acompanhando esse tema, pois ele nos dá a real dimensão de onde o esoterismo do nosso mundo começou e qual o caminho que ele percorreu até chegar aos dias de hoje, tá? Então tá aí a oferta para você desse livro,
que se você tem o Kindle Unlimited, é só seguir o nosso link na descrição que você vai conseguir ler ele de forma gratuita pelo Kindle Unlimited, ok? Além da lenda de Asverus. Muitos estudiosos enxergam essa lenda como uma representação da existência errante da nação judaica como um todo, vivendo em diversos países espalhados pelo globo terrestre e sem poder voltar para uma terra que possa chamar de sua. Além disso, muitos textos interpretativos da lenda afirmam que a nação dos judeus está, de certa forma, amarrada a esse castigo eterno, sem a possibilidade da salvação pela conversão religiosa. A propaganda cristã abusou da lenda de Asverus para seus próprios fins, utilizando-o como uma alegoria para toda a nação judaica. O mito foi interpretado como uma alegoria à dispersão judaica ao redor do mundo após serem acusados de condenar o Messias, sendo a multilinguagem de Asverus um equivalente aos diversos idiomas que os judeus teriam que dominar ao se espalharem pelo mundo. Além disso, como o judeu errante, toda a nação dos judeus não possuía uma terra natal e vagavam sem descanso pelo mundo, cumprindo a sentença perpetrada por Deus. Uma das justificativas da expulsão maciça dos judeus em algumas das principais cidades alemãs e da brutalidade cristã está embasada nessa lenda. Os nazistas foram os últimos a lançar mão da figura de Asverus como slogan de sua campanha antissemita e estabeleceram uma ligação entre a lenda do fantasmagórico judeu errante e os campos de concentração que destruíram a Europa judaica. E aqui a nossa terceira dica de livro para você. Esse sim, um livro essencial, tá? Esse livro mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, depois, né, que a gente tem acesso a essas páginas que contam a história secreta do mundo e nos dá segredos ocultos que moldaram a humanidade, tá? Livro do Jonathan Black, livro essencial, e eu, se fosse você, usava o nosso link na descrição para garantir ele rápido, porque esse livro está sumindo, tá? Tá muito difícil de encontrá-lo. Eu já recebi uma oferta muito boa pelo meu, porque ele tá muito difícil de encontrar mesmo. Então vai lá, vai atrás se você quer ler. Tem outros livros muito bons do Jonathan Black também. Ele escreve alguns livros revelando algumas coisas e dando visões alternativas da história que são bem interessantes e bastante plausíveis, tá bom? Venha conhecer toda a história que não te contaram e saia da Matrix rumo à sua ascensão. Imagine um despertar onde você compreende as forças que moldam suas percepções e decide, conscientemente, sair da ilusão. Em A História que Não Te Contaram, Saindo da Matrix rumo à sua ascensão, revelamos os mecanismos invisíveis que manipulam a mente humana, das religiões ao sistema político, da mídia às falsas memórias implantadas para te controlar. Este é um convite para enxergar o que poucos veem, a verdadeira trama que rege nossas vidas e a essência de nossa missão nesse mundo. Se você sente que há algo além das aparências, que a realidade é mais profunda do que está diante dos seus olhos, chegou o momento de escolher. Tome a pílula vermelha, descubra quem controla o jogo, entenda como a Matrix opera e liberte-se do sistema que limita a sua essência. A decisão de se libertar da ilusão e conhecer a verdade é exclusivamente sua. E aí, você está pronto para enxergar a realidade e viver de acordo com o propósito verdadeiro? Então, saiba que o despertar está ao seu alcance. Basta você seguir o link na descrição e saber muito mais sobre o que nós oferecemos nesse curso para você. Certo? Então tá aí feito o convite para que você saia da Matrix. Tome o poder da sua vida. Tá certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da lenda de Asverus, o judeu errante. E aqui tem algumas outras sugestões de leitura para você, né? Adão e Eva, a queda do homem, Christian Rosenkreuz, a lenda do Arauto Rosa Cruz, Bruxo ou Santo, a lenda de São Cipriano, Hiperbórea, a lenda do primeiro continente perdido, e Conde de Saint-Germain, a lenda do homem que tudo sabe e nunca morre. Já vou dar um spoilerzinho para vocês aqui de que esse ano teremos vídeos especiais para esse texto do Conde de Saint-Germain e para o texto do São Cipriano. Lembrando que o nosso vídeo sobre Hiperbórea já está no canal, tá? É o nosso vídeo mais assistido do canal, é o que conta a lenda do primeiro continente perdido de Hiperbórea. Tudo bem? Então era isso, abraços e até a próxima.